Senhor presidente, colegas vereadores, nessa noite gostaríamos de trazer dois assuntos. O primeiro deles, mais a título de informe também e como forma de solidariedade. Nesse final de semana, tivemos mais um incêndio no barracão da Archam e da Associação Vida Nova. Entidades essas que prestam serviço de triagem da coleta seletiva no nosso município e que, infelizmente, no sábado para o domingo, acabou queimando tudo, novamente. Então, nos entristece mais uma vez que a situação tenha acontecido aqui no nosso município, porque são pessoas carentes que dependem única e exclusivamente daquilo para poder sobreviver. E, mais uma vez, está sendo apurado aí pelos órgãos legais o que realmente aconteceu. Então, gostaria de registrar publicamente nossa solidariedade e pedir o empenho aos colegas vereadores, ao Poder Público Municipal também, para que possa, de uma forma rápida, também atender às necessidades dessas duas associações, para que possa ser garantido, vereador Walter, a continuidade da coleta seletiva no nosso município, bem como, e principalmente, a sustentação dessas famílias que dependem desse material que a grande maioria da população descarta, mas que para eles é o pão de cada dia, é o alimento que levam às suas mesas. Então, é uma notícia triste, mas ao mesmo tempo que temos que ter esperança e continuar lutando, vereador Tatu, para que realmente as coisas melhorem e que coisas como essa não venham mais a acontecer. Felizmente não teve nenhuma vítima, ninguém se machucou, mas é uma história, é um investimento, das duas associações que acaba indo tudo água abaixo por conta desse incêndio que aconteceu. Segundo momento, senhor presidente, colegas vereadores, e não menos importante, como já falei aqui na última sessão, nessa casa, onde explanei sobre a questão do momento que estamos vivendo e principalmente sobre a constituição desse governo interino, no qual está colocado a nível nacional. E gostaria aqui de continuar a minha reflexão que comecei, relembrando que esse governo, que nós não reconhecemos, que é ilegítimo, e que, inclusive, diversos meios de comunicação e a imprensa internacional vem denunciando o golpe que foi aplicado no Brasil, diversos meios de comunicação, como a CNN, New York Times, a Forbes, diversos veículos referendados e que são publicamente conhecidos, denunciam o que aconteceu no Brasil. Esse governo que assumiu, que agora tem um índice de 94% de rejeição, mostrando que não era a grande maioria da população que estava a favor do impeachment. Não era a maioria da população que queria uma mudança. E aqueles que a queriam não gostariam que fosse dessa forma. Porque um governo que está sendo colocado agora pelo Temer, um governo desequilibrado e sem firmeza em suas decisões. E quero aqui citar algumas contradições que estão acontecendo nesse processo. Porque a partir do momento que se toma a dianteira de um processo, deve-se ter firmeza nas decisões. Primeira delas, o Ministério da Cultura, que foi cortado. Então, todas aquelas falas retóricas da diminuição dos cargos, vereador Ivone, da diminuição de pessoal, de ministérios para enxugar a máquina pública. E aconteceram, sim, várias. Primeira delas, o Ministério da Cultura, que foi extinto, e, no entanto, com a pressão popular, com a pressão de grandes massas, de grandes manifestações, o governo volta atrás e retoma, então, a questão do Ministério da Cultura no país. As secretarias, os ministérios do Desenvolvimento Humano, Igualdade Racial, das Mulheres, da Juventude, que antes tinham entendidas como estados de ministério, por serem entendidas pelo governo como políticas públicas de prioridade para a gestão a nível nacional, são transformadas em secretarias e jogadas ao Ministério da Justiça, dando o sentido de que juventude, mulheres, igualdade racial, direitos humanos têm que ser tratados como caso de polícia. E por falar em Ministério da Justiça, o ministro da Justiça, ex-advogado do primeiro comando da capital, do PCC de São Paulo, assume como ministro da Justiça, com um histórico que, com certeza, não agradaria ninguém. E que comandou também os ataques, as manifestações que aconteceram em São Paulo por conta dos desvios da merenda do governador Alckmin. E que foi esse mesmo ministro, que agora é ministro, que comandou essas ações quando os estudantes se mobilizaram justamente contra o descaso das políticas públicas relacionadas à merenda escolar no estado de São Paulo.
Mesmo ministro esse que já declarou que irá combater, é essa a palavra, irá combater a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e o MST, porque são guerrilheiros. Então, o que esperar do ministro desse jeito? Os cortes que foram feitos e as reformas que estão sendo anunciadas no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, programas sociais importantes, e que há uma dissonância na fala dos ministros e na fala também dos próprios, do próprio presidente, quanto à questão do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família. Um diz que vai manter, outro diz que vai cortar, outro diz que vai reformar, nem eles se entendem mais. A Controladoria Geral da União, órgão esse que era independente até então, está agora atrelado, está embaixo dos braços do presidente. Órgão esse, juntamente com o Ministério Público e a Polícia Federal, que foram os responsáveis pelas investigações que ainda estão ocorrendo e pelo início das investigações quanto da operação, como, por exemplo, o Lava Jato, que está acontecendo e que está abrindo o caminho aí de todos os partidos, políticos, empreiteiros, enfim, empresários e todos os partidos envolvidos em esquemas de corrupção, e que agora fica subordinado à presidência. O Ministério, primeiro governo, desde o tempo do presidente Geisel, em 1979, que não tem mulheres como ministras. Dando aqui a conotação, senhoras vereadoras, onde num país que vivemos, temos mais de 200 milhões de habitantes, e sendo a grande maioria mulheres, que as mulheres não teriam a competência para tal. O ministro da Educação, que entrou na Justiça numa ação civil pública contra os programas implementados pelo governo Lula e pela presidenta Dilma. Foi uma política de cotas, o FIES, o ProUni e o Pronatec, e que agora é ele mesmo que comanda o Ministério da Educação. O Ministério da Agricultura, comandado por um dos maiores produtores de soja do mundo, e esse mesmo campeão do desmatamento, e também já que entrou com um projeto, quando estava no Legislativo, para a questão de acabar com o licenciamento ambiental. Como secretário do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, filho de um ex-militar e também militar, que no seu passado, seu pai, foi um dos torturadores do tempo da ditadura militar. E que, inclusive, nas suas primeiras manifestações agora, anunciou e atacou publicamente a Comissão da Verdade, que apurou os casos da ditadura militar. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o responsável pela produção dos alimentos nesse país, da agricultura familiar, que representa mais de 70% da produção dos alimentos que é colocada na mesa de todos os senhores, todos os dias, na minha mesa também, não é mais ministério. Se transformou em uma secretaria que foi jogada para o desenvolvimento social e, na sequência, foi atrelada agora ao Gabinete da Presidência da República. E que sofrerá, com certeza, fortes cortes nessa política, principalmente da questão do Mais Alimentos e do PRONAF, que sustentam a agricultura familiar nesse país e a produção de alimentos. Senhor presidente, mais 2 minutos no final da minha fala, para encerrar. E que quem coloca o alimento na mesa do povo brasileiro não são os grandes produtores, porque os grandes produtores exportam alimento, as commodities exportam. E quem coloca o alimento são os pequenos agricultores. E por isso que, no nosso entendimento, essa medida foi equivocada. Agora, anunciada a flexibilização da CLT. Lei essa de 1943, que garante aos trabalhadores direitos como 13º salário, férias, FGTS, licença maternidade, e que agora será flexibilizada, ou seja, reformada. Inclusive, anunciado que será colocada na pauta a diminuição do horário de almoço, que hoje o mínimo é 1 hora. A diminuição do horário de almoço. A Previdência, colocada a idade mínima para a aposentadoria, que passa para 65 anos para homens e 60 para mulheres. E, diante de tudo isso, as contrariedades. Na última semana, pauta bomba, encaminhada ao Congresso, onde foi aprovado o reajuste de 16% a 41% para o judiciário. E era para fazer economia. Colocando aqui 50 bilhões de gastos aos cofres públicos nos próximos 4 anos.
E os cargos que eram para ser cortados foram criados, senhores. E às vezes não aparecem os noticiários. Na última semana, 14.419 cargos novos no país, entre o Congresso Nacional e o governo federal. Então, são algumas contradições que não dá para entender. Não dá para entender. Que assim colocadas, fazem o povo pensar. Mais 30 segundos, senhor presidente. A própria questão do pré-sal, que já foi anunciado por um projeto do José Serra, no Senado, que será aberto o capital da Petrobras, do pré-sal, para o sistema internacional. Isso representa o quê? Diminuição em recursos nas políticas públicas no Brasil. O pré-sal demonstrou, e essa semana saiu o recorde de produção de 1 milhão de baris de petróleo dia, representando 40% da produção da Petrobras. E que, no valor acumulado, tem 30 trilhões de reais até 2030. E que seriam investidos na educação e na saúde, especialmente, pela aplicação dos royalties. Então, para dizer que esse governo não se sustenta, é desequilibrado, é contraditório, e que nós iremos, com certeza, acompanhar os próximos debates aí, e o Senado vai reverter a situação.